Bom dia, família. Todos bem? Vamos para a nossa reflexão de hoje? Vamos começar com Lucas 17, versos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou então, está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. E o segundo está em Atos 15, verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Amém. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de ler. Eu leio bastante e sou cinéfilo, adoro filmes, assisto alguns seriados também. E existe algo que determina assim, um bom livro, que diz se um filme é um bom filme, uma série uma boa série, que é contar uma boa história, na verdade, né? Como que se conta uma boa história? E ela, normalmente, ela tem 3 fases e ela parte de um grande evento. Se você tem um filme, um livro que você, no meio do caminho acontece algo que muda completamente aquela história, pode dar uma sensação estranha. Por exemplo, tá tudo dando errado na vida de um cara, ou tem uma coisa acontecendo, de repente ele recebe uma herança que você fala, Agora, você contar aquela história a partir da perspectiva de alguém que ganhou uma grande herança e tudo o que aconteceu porque ele recebeu aquela herança, ou de um assassinato, isso é mais comum, né? Quem gosta de CSI, por exemplo, minha mãe adorava assistir esse seriado. Teve um assassinato e a partir daquele assassinato toda a investigação e tudo que acontece para encontrar lá quem matou o cara. Então, partindo de um grande evento e o desenrolar daquela história com o seu clímax é o que conta uma boa história. E normalmente ela é dividida em 3 partes. Ela tem o evento, ela tem aquilo que acontece, ela tem o desenrolar dessa história, o que aconteceu para chegar lá, se é um assassinato que você vai descobrir, ou etc. E tem o clímax, você tem o apogeu daquela história, a conclusão daquela história, o fechamento dela. Então, é engraçado que, uma curiosidade aqui, os salmos, você mesmo quando os salmos de lamentação, que é 1/3 de todos os salmos são de lamentação, eles são divididos também assim, né, em 3 fases. Você tem a parte de louvor, você tem a parte da lamentação e você tem a parte da adoração, de agradecimento e adoração final. Então, essa estrutura faz com que uma boa história seja contada, faz com que um filme seja bom, que um livro seja um bom livro. E eu acho que a nossa história, quando você pensa na história do cristianismo, ela é mais ou menos assim também. Ela é dividida em 3 grandes atos. A gente tem a morte e ressurreição de Cristo, que, como diz em Atos, é o motivo da nossa fé, em Atos. Tem esse meio, que é esse desenrolar do mundo, da história da humanidade que tem acontecido depois da ressurreição de Cristo, depois da vinda de Cristo. E você tem aí o ápice, que vai ser o dia em que Jesus vier sobre as nuvens e vier nos buscar e quando nós vamos morar com Ele nos céus. Quando você olha dessa perspectiva, você começa a ver até essa pandemia de uma maneira diferente, porque eu tenho ouvido muita gente comentar, amigos, bate-papo que a gente tem no trabalho e tal, a pessoa fala, nossa, parece que tá tudo errado, tá cheio de meme por aí, né? Tem memes lá do De Volta para o Futuro, né? Faça o que fizer, Martin, não vá para 2020. Bom, eu acho engraçado, porque, como eu disse, eu sou um cinéfilo. Tem outros da Boot, né, em 2020, piada um pouco mais nerd aí também, de zerar, apaga tudo, começa de novo, restaura o backup. Então tem um monte de coisa, como se 2020 fosse um negócio muito fora da curva, muito estranho, muito estragado, algo que atrapalhou a história. A gente estava vindo num bom filme e alguma coisa veio assim, deu uma estragada na história. Mas se você pensa do ponto de vista da história, do plano que Deus tem para nós, você pensa desse ponto de vista onde houve um evento, há um desenrolar e vai haver um ápice, você aceita e você começa a ver essa pandemia até dizendo, bom, é mais um evento que vai nos levar à conclusão que é nos levar para o céu. Então essa pandemia pode ser um bom momento para a gente aprender. Tem gente que está aprendendo a lidar com o próprio casamento, lidar com dar aula para os filhos. Tem outros memes, né, de professores dando risada, vendo pai e mãe ensinando os filhos. O pessoal está dando mais valor aos professores, dando mais valor também aos profissionais de saúde. Eu sei, a Georgia é nutricionista, tem o pessoal que é enfermeira aqui, né, tem a Camila, que é enfermeira, e a gente sabe que é uma profissão super subvalorizada, paga muito pouco. Então,
O pessoal está aprendendo a dar valor a isso. Tem muita coisa que está mudando. Aprendendo a dar valor a trabalhar de casa, né? O famoso home office. Eu tinha um chefe que achava ridículo trabalhar de casa, ele achava que a pessoa ia só ficar vagabundando. Então está se mostrando que a gente está sendo até mais produtivo. Então estamos aprendendo um monte de coisa. Então se você pensar na história do cristianismo, na sua história, no seu casamento, essa mesma regra, né, das 3 partes que existe nos Salmos, que existe, né, que é um contar de uma boa história. Se você pensar no seu casamento, se você pensar na educação dos seus filhos, você escolhe o universo e aplica essa regra, você vai começar a entendê-la, vê-la de outra forma. Uma forma de que isso que você está passando, isso que está acontecendo, é o desenrolar, é o aprendizado. O seu grande evento foi o seu casamento e agora você está se desenvolvendo, que vai chegar no ápice, como foi do João, que é ter uma família linda, enorme como essa. Então, qualquer universo que você escolher, você consegue fazer isso. E passar a partir daí, ver que você tem uma história, você tem um desenrolar, você tem um conteúdo que está acontecendo, que você pode aproveitar para aprender, você pode aproveitar para ensinar, você pode aproveitar para agradecer. Aliás, né, agradecer, da outra vez eu comentei, acho que num dos nossos cultos, agradecimento é algo importantíssimo para manter até a sanidade mental. Não seja como o povo que estava no deserto, né, que estava recebendo o maná, um milagre absurdo, e estavam reclamando que não tinha pepino e tomate. O pessoal, em vez de reconhecer o cuidado de Deus, agradecer o trato, a salvação diária, eles reclamavam do que eles não tinham, ao invés de agradecer o que eles tinham. Então, aproveite para ser grato também, aproveite para desenvolver tudo aquilo que você talvez nem tivesse tido tempo antes para fazer. Então, a minha reflexão é essa. Eu acho que o grande evento que foi a ressurreição de Cristo, quando ele quando ele nos deu acesso à vida, quando ele venceu a morte, quando ele nos deu acesso ao perdão, tem se desenvolvido o cristianismo nos dias de hoje, por isso que a gente tem antes e depois de Cristo, até chegar o dia em que ele virá nas nuvens, virá nos buscar e nós vamos com ele morar nos céus. Glória a Deus por isso. Veja que nós estamos vivendo essa história, estamos vivendo esse momento. Viva para a honra e glória do nome de Deus. Valorize as pessoas, principalmente nesse momento, os profissionais de saúde. Camila, um abraço. E valorize a sua esposa, o seu marido, o momento que você está vivendo, com seus filhos. Aprenda a fazer alguma coisa. Outro dia eu estava vendo vídeo de como desenhar com giz de cera com a Sofia no YouTube para aprender a desenhar um pouco, porque ela queria. Então, use esse momento. Veja esse momento como uma parte de uma grande e de uma linda história que Deus resolveu contar, que nós somos todos parte dela e que vai culminar um dia com a nossa ida para os céus. Amém? Tenham todos um ótimo dia. Fiquem bem, fiquem a salvo. Amo vocês. Beijo.